Eu vomitava várias vezes num dia só e odiava o meu corpo. Teve todo um processo que com certeza aquilo era pra me matar. Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando. Que alegria ter você aqui conosco mais um dia. Que alegria também, porque eu sei que você vai amar esse episódio. Então já curte aí, já comenta, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro, porque toda semana, 10h30 da noite, nas quartas-feiras, tem Tete a Tete. Uma nova história, um novo começo para que você seja edificado pelo Senhor. E deixa eu falar uma coisa pra você. Tá vendo esse espaço lindo que nós estamos aqui hoje? Aí o Glow, ela abriu o espaço aqui pra gente, então eu quero agradecer a Carol e toda a equipe que abriu esse espaço pra nós. Obrigada pelo espaço maravilhoso que nós estamos aqui. E eu quero agora receber com você a Jéssica First. É First que fala? Será que eu falei certo ou não? First. Desculpa, gente, é muito chique, é difícil falar. Bem-vinda, Jéssica. Que alegria poder te receber hoje. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas com o teu testemunho, porque eu sou impactada e olha que hoje a gente tá caminhando aí o quê? 3 anos juntas. Então, muito o Senhor já fez e fora tudo que ainda vai acontecer. Obrigada. Obrigada também. Como você viu, a Jéssica é pontual. Ai, Jéssica, tu é maravilhosa, gente. Ela não é tímida, ela é só não se acostuma ainda com a câmera. Esquece que tá lá, é nós duas conversando. Olha só, deixa eu te falar. Eu gostaria muito que você se apresentasse pro pessoal que tá lá te assistindo. Quem é a Jéssica? Então, meu nome é Jéssica, sou corretora de imóveis. Eu conheci a Pri e o pastor através do meu trabalho em um dos GCs e já tem 3 anos, né? 3 anos no total. Hoje é... Hoje eu sou casada, com certeza, e vim falar disso. Eu vim contar isso pra vocês. Que bênção, né, Jéssica? E você veio de um lar cristão, né? Você morava onde? Eu morava em Jaguaruna, mas já morei em muitos lugares. Mas eu me considero de Jaguaruna, por onde eu permaneci mais tempo. Muito tempo. E aí você veio pra cá quando? Eu vim em 2016. 2016, que legal. E aí, a questão da imobiliária já era um sonho seu? Era uma coisa que você já trabalhava na área? Foi uma coisa nova? Como é que foi essa situação? Não, eu sempre gostei de vendas, mas eu trabalhava com vendas de celular, outras coisas. E aí, quando eu cheguei aqui, surgiu a oportunidade de trabalhar numa imobiliária e eu Tá meti a até cara e fui. hoje, que legal. Eu não sabia dessa parte da tua história. Era uma coisa que eu tinha curiosidade e aproveitei o tete a tete pra perguntar. Eu levei minha carteira. Hã? Eu levei minha carteira de trabalho na primeira Sério? imobiliária que eu fui trabalhar pra eles assinarem a minha carteira. Não sabia que era autônomo. Que loucura! E aí tá até hoje ali. E olha só que interessante, através da imobiliária, ela descobriu de um GC que acontecia nos almoços, e aí pra ela não almoçar sozinha, ela ia. Mas como que foi essa experiência pra ti, aí do GC, né? Então, eu comecei na Barbarote, já era corretora há um tempo, comecei Sei. na Barbarote Imóveis e ali tinha um pessoal que ia. E aí, querendo me enturmar, eu vi que algumas pessoas iam, falei, eu vou também. Eu não queria almoçar sozinha, uma coisa que eu sempre odiei, acho coisa de Sim. indigente. Almoçar sozinho. E Interessante. aproveitei, e aí me aproximei mais de Deus também. Amém. E é tão interessante porque a Jéssica, ela chegou toda quietinha, mas ela é muito observadora. E aí, de repente, do nada, tipo, aleatoriamente, ela surgia com uma pergunta bem da lição de alguma coisa. E parecia que ela, tipo assim, ela não tava tão afim assim do GC, mas de repente vinha uma dúvida. E assim, o pastor Diego ama pessoas que questionam, e por muitas vezes, quem sabe você tem esses questionamentos, né, dentro do seu coração a respeito da Bíblia, a respeito do Evangelho. E por muitas vezes, quem sabe você se culpa por estar questionando tanto. Meu Deus, será que eu tô questionando a Deus? E não é isso. É porque a fé cristã, ela não é uma fé ignorante, não é uma fé que você não possa se perguntar sobre as coisas. Ao contrário, se você não sabe, pergunte. Isso vai fazer você crescer na fé, assim como foi com a Jéssica. A Jéssica perguntava, e cada vez que ela perguntava, saía lá com uma resposta, ou com algo bíblico, ou de fato, com aquilo que a palavra dizia. Então, isso não é ruim. Claro que existe o equilíbrio, e graças a Deus, Jéssica sempre foi muito equilibrada, e que alegria poder ver esses 3 anos, assim, de fato, ela crescendo no Senhor, tanto na empresa, quanto agora relacionalmente falando, né? Mas nesse processo, né, de GC, desse crescimento junto do discipulado,
Eu sei que você frequentou alguns retiros, eu gostaria que você me contasse um pouquinho dessa experiência que você teve lá, porque eu tenho certeza que alguém vai ser tocado. Eu gosto muito de retiros e acho que é uma oportunidade onde a gente tem para se concentrar mais e falar mais de perto, assim, né. Sim. E eu sempre fui bem questionadora e no meu primeiro retiro, já há muito tempo, antes de conhecer, já, eu estava passando por um problema pessoal grave, assim, Uhum. de saúde. Eu vomitava várias vezes num dia só e odiava o meu corpo. E eu vinha pensando que se eu falasse isso pra alguém, abrisse isso pra minha família ou pra qualquer pessoa, com certeza eles diriam que isso estava errado. E eu não queria ouvir que estava errado, eu queria que, beleza, continua, vai, essa é a Um tua meta. incentivo, meu Deus. Olha só que Ou loucura. então faz, mas faz controlado. Eu queria alguma coisa nesse sentido e eu não poderia falar isso com ninguém porque eu sabia qual seria a resposta. Uhum, E eu pensava que Deus não se meteria nisso. uhum. E aí eu resolvi falar com Deus ainda assim, contra a minha vontade. Deus, se isso te entristece, se isso não é da tua vontade, então me mostra. Mas eu não quero ouvir, eu quero ver. Nossa, que forte, uma oração bem específica. Aham, bem específico. E naquela noite, o grupo de teatro da igreja apresentou um teatro que se chama Life House, onde tem toda uma dança com Deus, onde a personagem principal tá vivendo na presença de Deus e aí ela começa a se afastar. E conforme ela vai se afastando, ela passa por coisas assim, sedução, ganância, dinheiro e drogas e muitas coisas. E até ali eu estava assim, tudo bem, Não passei por nada disso, tá tudo tudo bem. certo, né? E aí tem uma parte que entra uma menina muito alta, muito magra, e ela desfila na frente da personagem, ela puxa o cabelo dela e aí nesse momento ela faz aquele gesto de vomitar. Uau, forte. E aí eu entendi, sem querer entender, mas entendi. Entendi que aquilo Estava era. te desagradando a Deus. Aham. Uau. E aí teve toda aquela questão da luta dela voltar pra Deus e de Deus também lutar por ela e salvar ela. E aquilo me incentivou a buscar tratamento, a buscar, a Ajuda entender mesmo. que aquilo não agradava a Deus e mesmo contra a minha própria vontade, buscar ajuda. Uau. Aí teve todo um processo e eu acho que hoje eu só tô viva por causa disso, porque com certeza aquilo era pra me matar. Eu acredito que sim, porque é uma coisa que você não queria expor, e sem a gente expor, a gente não consegue ter essa ajuda para sair disso, porque na verdade, como era um objetivo seu, ficar magra ou ter uma questão com o seu corpo, era difícil você falar para alguém mesmo, de fato, porque era um objetivo seu, né? Mas é tão interessante como Deus ele trabalha com cada um de maneira única e especial. Por isso que eu falo para você assim, às vezes você tá ouvindo um testemunho e de fato tem coisas semelhantes que acontecem, e de fato acontece, mas por isso que eu sempre falo assim, não só ouça os testemunhos alheios, mas viva suas próprias experiências. A Jéssica, ela orou e ela pediu algo específico, não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa, tipo de falar, eu quero ver ao invés de ouvir, né? Quem sabe você precisa ouvir, quem sabe você precisa realmente de uma intervenção de alguém para te impulsionar ou algo assim, mas eu digo assim, tenha suas próprias experiências e entenda que Deus, ele trabalha de forma única com cada um de nós, porque nós somos indivíduos exclusivos do Senhor. Então, o jeito que Deus fala com a Jéssica, às vezes é diferente de fala comigo, às vezes é diferente de fala com você, mas a questão é, ele fala. E ele entende os seus filhos. E por ser filhos, ele já sabe que cada um é de um jeito. Perceba que numa casa, quando tem irmãos, eu não tenho irmãos pra falar. Tu também não, né? Tu Tenho, tem? Ah, claro que sim, tenho. conheci no seu casamento. Viajei agora. Mas eu não tenho irmãos. Então, mas mesmo assim, uma casa que é tanto com mãe quanto com o mesmo pai, os filhos são diferentes. E o jeito da criação que o pai vai ter que dar pra um é diferente do outro no sentido de atenção, de cuidado, porque eles são indivíduos. E é a mesma coisa Deus conosco. Ele nos trata de maneira diferente. Então, ela precisava ver naquele momento, ela não queria ouvir ninguém, ela tava com vergonha de certa forma de falar, porque ela já sabia, na verdade lá dentro a gente já entende, a consciência ela já acusa que é algo errado, mas a gente não quer aceitar, quando a gente tá no engodo do pecado, a gente acaba deixando isso passar. Então, o que ela fez? Ela disse assim, Senhor,
eu preciso ver pra crer, é mais ou menos isso, porque eu sou questionadora, tu sabes como eu sou, e eu preciso ver. E Deus foi lá e fez que se manifestou de uma maneira, assim, surpreendente, porque tu não sabia o que vinha depois do retiro, porque geralmente o retiro é tudo meio que segredo, né? Você vai vivenciando, tendo aquela, sem o controle de saber o que tá acontecendo. Então, Deus é maravilhoso, que lindo ouvir isso aí. E aí, como é que foi o decorrer disso, né? Daí depois tu parou, conseguiu vencer essa área. Foi um processo longo, eu Sim, passei por todo um sim. tratamento e eu hoje me Graças a considero Deus. muito Livre bem disso. em relação a isso, Sim. livre, isso Amém. mesmo, acho que é a Amém. palavra Curada. correta. Amém. Que bênção. E aí depois, aí já agora, no GC e tudo mais, tu também teve mais um retiro, já que ela ama retiros. Teve outro retiro, né? O último retiro que eu fui, eu tava assim, mas como eu disse, assim, eu não gosto muito dessa coisa de alguém chegar pra mim e falar. Eu prefiro meio que no íntimo, assim, até pra eu crer mais, às vezes pra mim é importante que seja eu e Deus, assim, eu tenho esse receio de alguém chegar e me falar alguma coisa. Então eu fiquei lá no canto do banheiro, assim, meio que como, ela vai pra fila do banheiro. E fiquei lá. E me conectei com Deus, fiquei orando e dizendo: Deus, fala comigo. Quando eu me dei conta, a pastora estava orando por mim. E ela estava falando que eu geraria. E é uma coisa que eu não queria. E isso já era muito Uau. claro para mim. Não, eu não quero, não preciso. Uhum. É, E aí ela estava falando e eu estava relutando. Até que eu cheguei num momento e falei assim: Deus, quer saber? Se for para eu gerar, eu vou gerar. E eu pensando: não, mas certo é gerar outras coisas. Sim, porque a gente vai dando o nosso jeitinho, né? Mas quando eu aceitei, as coisas fluíram de uma maneira. Não estou grávida, Não, né? sim, sim. Mas as coisas fluíram de uma maneira, assim, coisas que estavam atrasadas na minha vida há tanto tempo, que é isso. Que é o que nós vamos começar a falar agora. Mas é tão interessante tu falar isso, porque hoje, na nossa geração, muita gente tem essa questão da dificuldade de falar sobre filhos, de gerar, porque parece que é um incômodo, parece que é muito trabalho, parece que filho só vai dar incomodação, né? E na verdade, isso foi as vozes que o mundo começou a falar a respeito disso, mas na verdade é uma dádiva, é um privilégio ser mãe de alguém, gerar uma vida dentro de si, né? Mas é uma coisa que realmente era uma coisa que eu não tinha esse sonho. A minha geração, e que não tá longe da sua, que eu acho que é meio perto, foi falado muito sobre isso, que não precisa, pra ser mulher não precisa disso, não precisa daquilo. E de fato eu imaginava assim, não, eu não preciso casar, eu sou bem comigo mesma, não preciso ter filhos, eu sou bem comigo mesma, tá tudo certo. Só que eu não imaginava o meu futuro, por exemplo, tipo assim, quando eu tiver mais velha, quando eu tiver, né, eu nunca vou ter meus netos, nunca vou ter minha casa cheia, quem é que vai levar meu legado? Era coisa que eu não pensava. E o Senhor, ele começou a colocar isso dentro de mim depois de um tempo. Então, até o meu casamento, quando eu fui pedir em casamento, foi uma surpresa pra mim. Porque eu nunca tinha planejado casar. Eu não queria família, porque meus pais separaram, tudo aconteceu, então eu não via a família com bons olhos. Eu pensava, casamento é um fracasso, tipo, não é conto de fadas que dá certo, na vida real não dá. Porque não tinha por que não ter dado certo meus pais, eu não conseguia compreender isso. Então, foi algo que eu digo, eu não quero isso pra mim. Se é pra ficar sofrendo, eu vi meu pai sofrendo, vi minha mãe sofrendo, todo mundo sofrendo e os bens divididos e nenhum ficando com quase nada. Foi um desespero. Tudo que eles construíram foi por água abaixo. Então eu disse, cara, eu não quero isso pra minha vida, então eu não vou ter família. Então quando eu fui pedida em casamento foi uma surpresa, porque ali eu comecei a sonhar com o meu casamento. Então, até então, nunca tinha visto vestido que eu queria, nunca tinha visto decoração que eu imaginaria no meu casamento, porque eu nunca pensei em casar. Então, o meu sonho começou em 3 meses a ser fluido para eu casar em 3 meses. Literalmente foi isso, entendeu? E até a questão de filhos, tudo. Hoje eu penso nisso. Antigamente eu não pensava, que loucura. E aí vem essa situação de você aprender a desenhar o seu marido. Gostaria que tu contasse. Então, pelo contrário, apesar de eu achar uma coisa tão distante, tão difícil, eu sempre quis. Uau. E eu sempre quis muito, Pra ver assim. como cada um é de um jeito, né? Eu sempre quis, assim, eu sonhava com um casamento de princesa, tinha toda aquela coisa, sonhava com um marido ideal. Só que era tão idealizado que parecia impossível. Sim. Parecia uma coisa surreal, uma coisa Não que existe, tipo assim. não existe. Mas depois daquele retiro, depois de tudo aquilo, eu resolvi que eu iria desenhar no papel o meu esposo. E aí eu fiz um mapa mental. Uau. E aí eu coloquei ele no centro, meu marido e tudo que As eu queria. características, Tudo, né? tudo mesmo, assim. E foi incrível, porque em menos de
30 dias, Uau. eu conheci o Marcelo, meu atual esposo. Uau. E ele veio com todas as características. Uau. E às vezes eu fico assim, meu Deus, obrigada, não acredito! No casamento mesmo, assim, vendo ele e vendo aquele sonho se realizar, eu vi assim, não seria possível, mas se realizou porque teve mão de Deus, porque senão... Amém. Amém. E é tão engraçado porque, assim, o Marcelo, ele é acho que o último príncipe da história que existe, porque ele é todo cavalheiro, ele puxa cadeira, ele abre a porta de carro, ele se cuida, ele, né, tipo, primeiras damas, tem todo um negócio, né? E até o ensaio fotográfico deles do pré-wedding foi tão lindo, porque, tipo, tava num castelo, parecia coisa de princesa mesmo. Literalmente, você viveu o teu conto de fadas, que lindo. E foi em detalhes que Deus te respondeu, assim, porque o casamento foi muito, acho que além do que tu imaginava, porque foi lindo. Foi lindo. Foi, desde a valsa, ele, os votos, o lugar. E não só a festa em si, sabe? Mas o que eu tenho vivido com ele, o jeito que ele me trata. Às vezes eu ainda fico pensando, será que isso é real? Vou acordar? Tem as dificuldades do dia a dia, da Totalmente normal, vida sim. e coisas externas. Mas quando a gente tá junto, é mágico. Ai, que linda! Meu Deus, é muito romântico. Eu tô muito boba, né? Mas tem que estar mesmo, é a bênção de Deus. Imagina, tua família, agora é tua família sendo construída, né? E é tão interessante a gente conversar sobre isso, porque você falou, né? Eu desenhei e menos de um mês aconteceu. Tipo assim, depois que você sabia o que tu queria, porque eu vejo que Deus é um Deus também que ele quer ser participante daquilo que a gente tem do desejo no coração, que às vezes, Deus já sabe o que eu quero, Deus já sabe, Deus já me conhece, Deus sabe todas as coisas, mas às vezes ele quer ouvir como pai. E você escrevendo foi mais ou menos uma direção. Senhor, é isso que eu quero. E é interessante que você teve uma época que tu foi num Dia dos Namorados sozinha. Me conta essa história, vai. Foi uns dias antes, Foi, na verdade, né? uns dias antes de eu desenhar. Eu tava voltando de Santo Amaro, eu passei na frente de um sushi que eu gosto muito. Sim. E esse sushi não abre nas segundas. E eu vi que tava aberto, eu voltei pra ir no sushi. Só que eu não me dei conta que tava aberto na segunda porque era Dia dos Namorados. E ela nem se ligou, ela só queria saber do sushi e foi. Eu fui, assim, né? E aí, quando eu cheguei lá, todas as mesas estavam decoradas com coração. Sim. E tinha uma mulher tocando violino. E ela veio e começou a tocar violino do lado da minha mesa. E, eu E ela sozinha, tipo, vai pro outro lado. sai daqui! E ela vinha tocar na minha mesa. No final, eu ainda tive que pagar Uma conversa, sim, pelo Meu instrumento. Deus, eu tive que pagar por essa tortura. Por essa vergonha que eu tava sozinha no Dia dos Namorados. Mas olha que interessante, logo depois vem o Príncipe Encantado, onde daí no seu casamento também teve instrumentos, foi sax, não me lembro. Teve sax e violino. E violino, e tipo assim, agora ela tava muito bem acompanhada. Então, que bênção que Deus faz, porque é isso, sabe? Ele ama formar famílias e às vezes só falta a gente estar com o coração disponível para que isso aconteça, né? E eu fiquei muito feliz porque teve um momento também na tua vida que você descansou a respeito disso. Você tava ansiosa uma época, aí depois você disse, cara, tudo bem, vai vir na hora que tiver que vir. E aí, eu acho que quando você descansou, o Marcelo veio. Se a gente for parar pra ver, assim, né, na linha do tempo, foi mais ou menos isso que aconteceu. E às vezes é isso que a gente precisa, confiar em Deus, que Ele tem o controle da nossa história, né? E o que você gostaria de contar pro pessoal, pra gente já encaminhando pro final, e eu vou ler depois o nosso texto. Mas o que você gostaria de falar pra quem tá nos assistindo a respeito de tudo isso que a gente tá falando? Gostaria de dizer que se você tem um sonho e que Deus te deu um sonho, você não enterre ele. Não enterre. Ore e espere e confie. Porque quando vem, é melhor do que o que a gente podia imaginar. É verdade. E a Bíblia fala, né, que os sonhos que Deus tem a nosso respeito é pensamentos de paz, de bondade, de alegrias. E não só isso, que os sonhos dele são muito maiores que os nossos. E às vezes é isso, a gente quer fazer o nosso jeito, mas o jeito dele é muito melhor. Então, que bom. E eu gostaria de ler com vocês o texto que a Jéssica escolheu, que está lá em João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que esse versículo, Jé? É um versículo que sempre vem à minha mente. Acho que desde pequeno ouvindo, e aí é aquele tipo de versículo que eu não É o esqueço. xodó que não tem como esquecer, né? E fora que o maior ato de amor tá nesse versículo, né? Que é tão interessante que às vezes, né? Eu acho que é pra você que eu tô falando isso, porque graças a Deus hoje a Jéssica já tá encaminhada, mas quem sabe você ainda tá
esperando, meu Deus, o homem perfeito, a pessoa perfeita para estar ao seu lado. Mas eu quero dizer que o maior ato de amor do universo, do mundo, já foi feito por você, foi Deus dando o seu filho unigênito por você. E é tão interessante que, né, na Páscoa, na cantata de Páscoa, a Jéssica teve uma indagação, né, e eu até vou compartilhar com o pessoal, se você me permitir, permite? Que ela disse assim, meu Deus, né, que lá em Abraão, quando ele vai dar Isaac, o seu filho, Deus manda um cordeirinho e ele não precisou matar o filho. Mas por que então Deus, na hora que Jesus diz, Senhor, afasta de mim o seu cálice, né, esse cálice mais seja conforme a tua vontade. Por que Deus não livrou o seu próprio filho? Né? E eu falei para ela, porque é tão interessante isso, porque a história de Abraão e Isaac é literalmente uma tipificação de Cristo. O cordeiro que apareceu no lugar de Isaac é o próprio Cristo, né? Então, ele era o cordeiro que estava preparado, imolado, sem mancha alguma, perfeito por mim e por você. Então, esse é o maior ato de amor da história. Então, não fique pensando só no ato humano. E claro que você pode orar sim pelo seu esposo, igual a Jéssica fez, desenhe como você quer, isso é importante. Eu também desenhei o meu, queria com barba, veio até demais, né? Você que conhece o pastor Diego sabe, eu pedi que fosse um homem que dirigisse, tivesse a direção, e ele é um líder nato, ele vai e não me pergunta nada, e é isso aí, e eu gosto disso, e eu pedi isso a Deus. E assim ela desenhou o Marcelo veio conforme ela pediu. É importante planejar e colocar no papel? Sim, mas mais do que isso, não fique se rastejando por migalhas humanas, por coisas de homens são falhos, mas sempre olhe o sacrifício vivo que é Jesus por você, porque ele sim, quando a gente coloca ele no centro, todas as demais coisas são acrescentadas, inclusive um casamento. Que alegria poder ouvir esse testemunho, Jéssica. Obrigada por compartilhar, porque eu sei que foi Deus na tua vida, eu sei, e eu acompanhei nesses 3 anos esse passo a passo. E Marcelo, você também ganhou uma baita de uma princesa. A gente fala que ele é um príncipe, mas tu é uma princesa também, Jéssica. Que Deus abençoe. Não sei se tu quer falar alguma coisa pra gente finalizar. Não? Eu não beijo pro marido, então, ó, beijo, Marcelo! Obrigada, gente, você que assistiu até aqui. Quero agradecer mais uma vez o Glow por abrir esse espaço maravilhoso para que a gente possa estar contando essa história. Os nossos patrocinadores, obrigada a Tayana, que fez esse cabelo hoje pra mim. O Lash aqui, né? A Juliana Barcelos, Lash Boss, a unha da Brenda. Obrigada, gente, vocês são maravilhosos. E todos os demais patrocinadores desse episódio, assim, obrigada, porque sem vocês a gente não conseguiria estar aqui. E mais uma vez, obrigada a você que está assistindo até aqui. Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. Doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta.